E aí, galera? A gente vai continuar aqui estudando a parte de curvas. Eu queria que vocês vissem algumas dicas sobre como desenhar curvas, e também nessa aula de hoje a gente vai ver sobre comprimento de curva, como é que deduz a fórmula de calcular o comprimento de curva e alguns exemplos. Mas nós vamos começar seguindo as 2 aulas anteriores que a gente já fez sobre curva, pensando em exercícios. Aqui, exemplos. Desenhe as curvas abaixo. Nós vamos fazer algumas delas. Eu queria dar 2 dicas principais para vocês. A primeira é isso aqui. Repare nos destaques em vermelho. O que você percebe? O que vocês percebem nesses destaques em vermelho? Repara. Bem, você pode me falar: "Puxa, as 2 primeiras coordenadas são iguais". A minha observação aqui para vocês vai ser: é isso mesmo. Podia ser a primeira com a terceira igual, ou a segunda com a terceira igual. No caso aqui, todas essas são a primeira com a segunda igual. Então, eu selecionei para vocês um slide em branco para eu desenhar aqui o seguinte: se você tem, x igual a y, qual é o gráfico de x igual a y, né? Aqui o eixo x e aqui o eixo y. Quando x igual a y, ou y igual a x, a gente tem uma reta que passa pela origem e vai sair aqui a 45 graus, né? Do x aqui, do eixo x. Então, por exemplo, se esse valor aqui for um valor 1 aqui, né, obviamente que esse aqui, meio torto, aqui é o 1 também. E assim o 2 vai com 2, o menos 10 vai com menos 10, etc. Beleza, então a gente volta para o slide, olha. Nesses que estão em vermelho, eu tenho x igual a y. Independente, por exemplo, de que na letra N eu tenho o x de t, lembra, porque a gente está estudando curvas. Então, uma curva f de t, ela se ela for uma curva no espaço, ela é x de t, y de t, z de t. Então, esse cara aqui seria o x de t. Essa primeira coordenada. E a segunda coordenada seria o y de t. Isso quer dizer que na coordenada 1, conforme o tempo passa, o x de t varia conforme a função seno de t. E esse pedacinho aqui, então, é o y de t, e esse aqui é o z de t. Essa vírgula aqui não tem, tá? Então, aqui a gente tem, né, exatamente isso, que o x de t é igual ao y de t, independente de quais sejam o x e o y, né? Por exemplo, aqui também, o x de t, que é esse pedaço, é igual ao y de t, que é isso aqui. E quando y é igual a x, então a gente tem isso, né? Isso dá uma dica legal para a gente desenhar essas curvas, que é o seguinte: considera, por exemplo, esse exemplo I, então, daquela lista que está t, t1 sobre t. O x é igual a y, e eu vou fazer, então, por exemplo, se esse aqui é o meu eixo x, e esse aqui é o meu eixo y, e esse aqui é o meu eixo z, eu vou desenhar essa curva em x igual a y, que é a 45 graus aqui, ó. E aí eu vou olhar de 2 em 2, por exemplo, de x com a z, e depois a y com a z. E vou olhar como é o gráfico disso. Por exemplo, o x com o z, né. Então, deixa eu ir mais para baixo aqui. Eixo x e o eixo z. Então, x sendo t e z sendo 1 sobre t, é a mesma coisa que eu ter z igual 1 sobre x, né.
E aí, como que é esse gráfico de 1/x, né? É um gráfico assim, ó. Então, e no y, z também analogamente, né. Então, fica mais fácil da gente desenhar esse tipo de gráfico, onde eu tenho 2 componentes iguais, 2 funções, componentes iguais, porque daí eu giro o gráfico um pouquinho, que então a gente girou o gráfico um pouquinho, usualmente como é que a gente escreve? A gente coloca o x para cá, certo? Coloca o y para cá e coloca o z para cá, certo? A gente está, virando um pouquinho isso para ficar mais fácil de desenhar, é isso que a gente está fazendo, do que desenhar 45 graus vindo aqui, a gente pegar um negócio que vai lá e vem aqui, e que às vezes a gente não vai enxergar isso em 3D direito, entende? Então é essa a sugestão que eu estou dando para vocês, tá? Por exemplo, esse aqui, de novo, a gente tem a componente, primeira componente igual à segunda componente, então essa componente é qual? X de t. E a outra componente é y de t. Quando x de t é igual a y de t, a gente tem x igual a y, né. Então eu vou desenhar, se esse for o x aqui, e esse for o y de novo, a curva aqui, passando por esse plano aqui, a 45 graus no xy. E aí eu vou desenhar essa senoide, né, porque aqui, por exemplo, eu tenho x é seno e z é t, seno de t e t. Então, o que que eu tenho? Eu tenho, x igual a seno de z, porque o z não é t, e o x não é seno de t, que é z, então é isso aqui. Então como é que fica esse seno aqui? Eu vou desenhar aqui o z, né, aqui o x, e vou ter um seno usual, né, só que ele está em zx, né, um seno tipo assim. Que é o que a gente está com isso aqui, certo? Pensando que está com o x na horizontal e o z na vertical, e é o que está aqui, tá? Beleza, mais um. De novo, essa coordenada aqui é igual a essa coordenada aqui. Então, você tem 2 componentes da sua curva f grande que são iguais. Então, você gira nessas 2 componentes, vai fazer aqui a 45 graus. De novo, por coincidência, isso aqui está igual no XY, mas podia ser 2 iguais, de novo, como eu falei, que podia ser no x com z, x e z iguais, ou y com z iguais, tá? Independente de qual coisa ela é, mas é igual. E aí, quando você for desenhar, por exemplo, o y com o z, ou o x com o z, você vai chegar nesse pedacinho aqui, né, que é essa meia circunferência aqui, e vai colocar ela a 45 graus, virando aqui o x e o y, tá? Eu espero que essa dica tenha sido interessante para vocês. Agora vamos pensar numa outra coisa. Vamos reparar essas coisas em azul. O que que a gente percebe? Essas coisas em azul têm a ver com seno e cosseno, né? E é isso mesmo. E seno e cosseno, eles vão definir para a gente circunferência, ou elipse, ou coisas assim. Sendo que, em geral, a gente tem, por exemplo, se fosse aqui nesse x r cosseno e nesse y r seno, eu teria uma circunferência de raio r. Então, o coeficiente do cosseno e do seno aqui, eles vão dizer para a gente o raio da circunferência, se forem
valores diferentes, a gente vai ter uma elipse, coisas assim, e pode ser uma coisa que varie com o tempo também, que nem a gente tem aqui, ó. Isso é um tipo de um raio também, né, esse elevado a t, que vai fazer, esse raio aí, no caso, t é positivo, né, então esse elevado menos t é a mesma coisa que 1 sobre t. T vai crescendo, 1 sobre t vai diminuindo, então esse raio vai diminuindo, então é como se fizesse uma espiral que o raio vai diminuindo. Então vamos ver alguns exemplos, como fica para desenhar, quando a gente tem essa situação. Aqui de novo, se o x for seno e o y, se o x for cosseno, deixa eu escrever aqui, x igual r cosseno, por exemplo, r cosseno. De θ, e o y r seno. Então, a gente tem uma circunferência de raio R, vamos ver se eu consigo desenhar essa circunferência não muito torta. Aqui, R, R, menos R e menos R. Bom, a gente, nos exemplos, tem uma terceira coordenada, que é o Z, que varia com o tempo também, o Z de t. A ideia é esse Z, como se eu tivesse aqui no plano XY, uma circunferência, e esse Z vai pegar esse fiozinho dessa circunferência e puxar de alguma forma. Então ele pode puxar abrindo, pode puxar fechando, pode puxar devagar, constante, pode puxar rápido e não constante, então pode puxar para baixo. Então qual é a ideia? Por exemplo, aqui, então, eu tenho um cosseno e um seno no y e z, né? Aqui é o y de t, e aqui, e a terceira coordenada eu tenho z de t. Z de t. Então eu tenho uma circunferência de raio 1, né, porque eu tenho o 1 aqui multiplicando seno e o 1 multiplicando cosseno. Então eu posso desenhar em y e z uma circunferência de raio 1. Por exemplo, vamos dizer que aqui é o y e aqui é o z. Eu vou desenhar uma circunferência de raio 1. Meio torta, né, tá bom. Menos 1. E aqui 1. Menos 1, quer dizer. Beleza. Então eu estou com essa circunferência aqui, e no meu x, eu vou puxar esse fiozinho aqui, ó, vou puxar positivo. Então no meu x aqui, eu pego esse fiozinho e vou puxar, só que tá assim, né. Então em YZ eu vou pegar aqui no x, vou, como se fosse isso, puxar esse fiozinho aqui, eu vou ter então uma espiral, que é o que está desenhado. Tá? Então a espiral vem para cá, para o x, tá? Aqui, por exemplo, aqui eu tenho cosseno e seno, que a gente sabe também que forma circunferência, só que eu tenho o coeficiente aqui é um t, que está fazendo o papel do raio. Conforme t, que é positivo, aumenta, o raio aumenta. Então a ideia é que você vai tentar fazer um caracol. Isso aqui está aumentando de raio. E aí esse t aqui na terceira coordenada puxa esse cara para o z. Então a gente vai ter exatamente isso aqui, ó, em 3D aqui. O x seria isso, ali está o y, mas podia ser para cá também, é que eu girei totalmente no GeoGebra essa coisa aqui, mas ó, aqui vocês conseguem ver como é que está saindo com um tipo de um raio que aumenta cada vez mais, que é esse coeficiente do seno e do cosseno aqui, tá? Então, para vocês terem ideia de como desenhar isso. Beleza? Agora, então, nós vamos para comprimento de curva.
Só para relembrar, comprimento de curva, porque vocês tiveram nos cálculos passados. Consideremos, então, a figura abaixo, que vocês vão ver, onde o gama é uma função que sai do intervalo AB contido na reta real, e ele vai a valores no R2, portanto, é uma curva no plano, tá? E vamos considerar que ela é uma curva diferenciável de classe C1. Então, o gama, a trajetória ou o traço, né, do gama está aqui, nesse nosso desenho. A gente já sabe que o gama linha existe porque a gente está pedindo, né, de classe C1, ele é tangente à curva, né, e aqui, num determinado ponto TI, eu tenho aqui o gama de TI é esse ponto e o gama linha vai ser esse vetor tangente no gama de TI. Beleza, vamos definir então o comprimento dessa curva. Essa curva nossa, que a gente está considerando no plano, no espaço seria a mesma coisa. Tá, então vamos considerar uma partição do intervalo AB e vamos considerar uma poligonal com esses vértices, ou seja, a gente vai pegar esses caras aqui, T1, T0, T1, T2, vai pela gama no contradomínio, então vai para gama de T0, gama de T1, gama de Tn e chama esses pontos de P0, P1 até Pn, respectivamente. Então, a gente vai ter uma poligonal, que é o seguinte: você está indo com o intervalo AB pela curva gama na curva, mas eu estou pegando, dividindo aqui em pedacinhos, até o T1, até o T2, não precisa ser pedacinhos iguais, até o T3, etc. E eu estou chegando em coisas aqui. Por exemplo. Então, esse aqui seria o gama de A, e aí, assim por diante, que é o T0, né, que é o gama de T0, que é o P0, e assim por diante. Então, o que ele está falando é que eu vou definir uma poligonal que é, em vez de ser curvinho assim, reto daqui até aqui, reto daqui até aqui, reto daqui até aqui, reto daqui até aqui, reto daqui até aqui. Isso é uma poligonal. Tudo bem que eu desenhei meio torto, mas tá bom, tá dando para vocês terem ideia. E aí, medir o comprimento da poligonal é medir o comprimento desses segmentos de reta aqui. Então, eu estou medindo o comprimento da poligonal, não da curva, da poligonal. Mas a poligonal está mais ou menos perto da curva. Conforme eu vou particionando o AB em mais pedacinhos, o comprimento da minha poligonal vai tendendo ao comprimento da curva. É essa a ideia. A gente vai fazer um processo de limite, portanto. Então, vamos lá. O comprimento da poligonal vai ser o comprimento dos segmentinhos, que vão do PI-1 até o PI, que é isso aqui, ó. Então, é esse comprimentinho aqui, e a gente soma em cada i, então a gente tem tudo isso. Beleza, isso aí a gente sabe que é a raiz quadrada, como a gente está supondo que a nossa gama tem duas componentes, uma em x e uma em y, a gente vai escrever dessa forma, beleza. E aí, aqui a gente vai considerar a gama de classe C1, portanto, pelo teorema do valor médio, vão existir dois elementos, pelo menos, dentro desse intervalinho TI menos 1 TI, aberto aqui, sem contar as pontas, de forma que essa diferença seja igual à derivada da componente x, calculada nesse ponto aqui, que a gente sabe que está lá dentro do intervalo TI menos 1 TI. E essa diferença aqui nós vamos escrever como delta de TI. Analogamente, na componente x, você vai encontrar um DI
e de tal forma que essa diferença seja, y' de DI e depois essa variação aqui, que é a mesma daqui, delta de TI. Tá, se o N for suficientemente grande, ou seja, se a partição do intervalo AB for suficientemente fina, a gente vai ter o comprimento da poligonal, conforme a gente viu, e a gente vai poder substituir esse pedaço vermelho, que é esse aqui, ó, por esse pedaço vermelho aqui, que a gente está pondo aqui, ó. E o pedaço azul aqui, essa diferença, nós vamos substituir por esse pedaço azul aqui, a gente está pondo aqui, ó. E aí a gente percebe que o delta de TI quadrado aqui a gente pode pôr em evidência nos dois, e tirar para fora da raiz como delta de TI, isso aqui é um número positivo, né, o delta de TI é um número positivo, né. Então vai ficar a raiz quadrada até aqui, disso aqui, e esse CI e esse DI eu consigo aproximar, se eu tiver, então, uma partição suficientemente fina, por caras TI barra, onde esse TI barra estão no intervalo TI menos 1 TI. E esse TI barra, então, vai ser o mesmo tanto para a componente X' quanto para a componente Y'. Então, aqui é uma aproximação, e a gente consegue garantir isso. E daí, então, eu posso escrever esse pedaço aqui, ó, é exatamente isso aqui, que é a norma do gama-linha. E eu continuo escrevendo o delta de TI aqui, ó. Beleza? Então, o comprimento da poligonal está sendo aproximado por isso aqui, essa soma. Mas conforme a gente faz esse n ir para infinito, ou seja, então agora a gente tem um processo de limite, a gente vai ter uma integral. Portanto, a definição de comprimento de curva, né, que é a distância total percorrida pela partícula móvel, que a gente está pensando a partícula se movendo sobre uma curva, que pode ser tanto no espaço bidimensional quanto no espaço tridimensional, e ela a gente está supondo de classe C1, para a gente poder fazer a aproximação pelo teorema do valor médio. Então, o comprimento da curva vai ser integral da norma do gama-linha dt. Beleza? Com isso, então, calcular comprimento de curva é uma coisa técnica, que é só calcular a integral, essa integral. Vamos ver, calcule o comprimento da curva gama dada por gama cosseno e seno com t de 0 a 2π. Primeira coisa é a gente calcular o gama-linha, né, para jogar na nossa fórmula. A gente tem aqui o desenho da nossa curva, bonitinha, cosseno e seno, então é uma circunferência de raio 1, e ela está fechada, está indo de 0 a 2π, então está uma curva fechada, né? Queremos calcular esse comprimento. O gama-linha vai ser, então, como o gama é cosseno e seno, derivada de cosseno é menos seno, e derivada de seno é cosseno, que é o gama-linha. E aí, a gente tem que jogar na fórmula. Qual é a fórmula? Vai de 0 a 2π, pelo dado do enunciado, vai ficar a norma do gama-linha, que é raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, que são esses caras aqui, ó. E aí, esse pedaço de dentro aqui, seno quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, raiz de 1 é 1, vai ficar 1 aqui, então vai ficar 2π, que é exatamente o comprimento dessa circunferência de raio 1, né. E agora o comprimento de uma outra curva, essa curva aqui também está no plano, ela é 2t menos 1 e t mais 1, para t de 1 até 2, né, e aí então a gente consegue escrever essa curva, que é esse segmento de reta. Então, vocês vão ter esse cara aqui é o x de t, e esse cara daqui é o y de t. Para saber, por exemplo, como enxergar essa
curva no XY, que às vezes vocês podem achar mais fácil, então esse pedaço é o y de t, né. Então, o t sozinho, por exemplo, vai ser y menos 1, e daí você joga aqui e você vai achar o x em função de y, e daí você troca e pode colocar o y em função de x para você ter uma reta escrito com cara de coisa do ensino médio, e daí você consegue escrever facilmente. Beleza, mas um outro jeito de olhar é, tá vendo que isso é um polinômio de grau 1? De grau 1 vocês conseguem, basta jogar 2 valores para vocês verem que é uma reta, né, então também é fácil de desenhar dessa forma, e aí ver que o t vai só de 1 até 2, aqui, que eu estou fazendo aqui? T de 1 até 2 e o gama aqui vai, como vai até 2, esse cara aqui é 3, né, então 3 aqui. E quando o t vale 2, vai ficar 2 vezes 2, que é 4, menos 1, 3. Portanto, vai esse ponto aqui, 3 com 3. Quando t vale 1, vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, né, que é aqui, com segunda coordenada em y, 1 mais 1, 2, que é esse ponto aqui, né, exatamente. Então aqui você também conseguiria desenhar esse segmento de reta rapidão, sem precisar escrever em XY. Beleza? Então qual é o comprimento dessa curva, que no nosso caso é uma reta? Calcula o gama-linha, né, o gama-linha aqui é constante, e aí joga na fórmula, a norma do gama-linha vai dar raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado, né. Então você tem raiz de 5, pode tirar para fora da integral, está integrando aqui esse 1 em t, fica t de 1 a 2, beleza. Calcule o comprimento, bom, agora a gente tem uma curva no espaço R3, o tempo vai de 0 a π, e aí o que a gente tem? Qual é a figura disso? Aquela que a gente já tinha visto antes, né. Em x e y vai parecer uma circunferência, mas aí o z vai puxando esse fiozinho conforme essa função aqui, tá. Então, para a gente calcular o comprimento dessa curva, nós temos que calcular a gama-linha. Gama-linha vai ser menos seno, cosseno e menos e elevado a menos t, né, aqui é a regra da cadeia, na terceira coordenada. Portanto, aí a gente joga na fórmula a norma aqui do gama-linha, que é o comprimento do gama-linha, vai ser raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Faz a conta sem errar, e a gente tem aqui a integral de e elevado a menos t, que dá menos e elevado a menos t, aqui integrando, né, é e elevado a menos t sobre menos 1, e esse menos 1 passa aqui para frente. Beleza? Substituiu, deu certo. É isso, gente. Essa aula ficou curtinha, ficou bonitinha, e eu acho que ficou fácil de vocês entenderem, como